Olá, sejam muito bem-vindos a nossa aula, a nossa tema ao vivo das 9h12. Hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas questões que me perguntam bastante, que são questões relacionadas à produtividade, concentração, foco e como tudo isso influencia no seu ganho de tempo. Então, vamos lá, que esses são temas bem legais, são temas que você pode já desde agora começar a trabalhar no seu dia a dia. Então vamos para estudos sobre o tema. Então, segundo o Hospital Israelita Albert Einstein, teve um estudo que foi publicado em 2017 pelo autor Rui Afonso. Ele falou o seguinte: o exercício de concentração, de meditação, ele tem um papel de neuroproteção, retardando a degeneração cerebral que ocorre com a idade da mesma maneira que retarda a perda da massa muscular. Então, quanto mais você faz técnicas de concentração, de meditação, mais você trabalha essa musculatura, porque o nosso cérebro ele é uma musculatura, ele funciona assim. Então, quanto mais você agora trabalha também os seus treinos de concentração, os seus treinos de meditação, mais você também vai estar desenvolvendo essa musculatura que é o seu cérebro, mais você vai ter foco, concentração e outras coisas. Nessa loucura que estamos vivendo agora, nesse tempo de isolamento social, o que tem acontecido muito, as pessoas me falam que eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito essa experiência, eu deveria ter viajado mais, estado com amigos. Então ninguém fala que eu deveria ter trabalhado mais, ganhado mais dinheiro. Então o nosso bem mais precioso é tempo. Então a gestão do tempo é o que você tem de mais importante. E dificilmente você escuta hoje alguém falando, eu tenho tempo livre para fazer isso, né? Eu sou ocioso, ou então, meu tempo não passa. As pessoas geralmente falam que precisam de mais tempo para fazer as atividades, né? Mas temos as mesmas 24 horas por dia. Então, como é que você trabalha essas 24 horas a seu favor, que é o que vai trazer um grande diferencial para você, que é o que vai trazer um grande diferencial na sua vida? Então, essa relação de gestão do tempo, ela está totalmente conectada com a sua produtividade e a sua concentração. Então, como é que funciona isso? Para você ter mais tempo livre para fazer outras coisas que você quer, primeiro você precisa fazer aquelas coisas que são essenciais no seu dia a dia, seja o seu trabalho, seja estudar ou qualquer outra coisa, que são aquelas coisas que você colocou ali na sua agenda. Então, no meu caso, eu coloco a minha manhã, que é uma manhã que eu chamo meu momento de download, meu momento de me nutrir. Então, eu gosto de acordar mais cedo, né? Então, nada de errado de quem acorda tarde. Cada um tem um organismo, cada um tem uma rotina, cada um tem uma necessidade. Então, você dormir pouco para acordar mais cedo não é legal para você. Então, é importante você também ter uma noite de sono legal, senão isso vai influenciar em todas as outras coisas. E aí, eu acordo mais cedo, que eu gosto de acordar mais cedo, eu sou diurna, acordo mais cedo, acordando mais cedo, o que eu vou fazer? Eu costumo dar uma corrida no parque, voltar, praticar yoga, tomar um banho gostoso e tomar um suco vegetal e um café da manhã gostoso. Isso é importante pra mim, isso me faz bem. Então, eu já começo o meu dia com momentos de prazer, momentos que eu gosto. E aí depois eu vou fazer outras atividades no meu dia. Não que o trabalho que eu faça eu não goste, mas são coisas diferentes, né? São prazeres diferentes, digamos assim. Então, precisamos fazer esses momentos de download. E aí, isso é importante porque quando você se concentra mais, porque eu consigo, essa parte da manhã me reenergiza, e isso faz com que eu consiga ter um efeito interessante no meu dia, porque dá mais disposição. Então, eu faço de manhã um respiratório de efeito rajat, de efeito de movimento, né? Como um Haster, que é para quem me acompanha aqui. Tem vários vídeos sobre esse respiratório para dar mais energia. E a partir de então, esse tipo de respiratório vai me dar mais energia. Eu faço as técnicas de alongamento. Então, o que vai acontecer é que eu vou estar mais disposta para sentar na frente do computador e fazer alguma outra atividade. Então, é dessa maneira que eu me organizo. E aí, isso vai me dar mais concentração. Eu utilizo também uma técnica que chama técnica Pomodoro, uma técnica que foi lançada nos anos 80 por um italiano. Pomodoro, porque Pomodoro é o tomate italiano, porque tinha aquele tomate em forma de cronômetro na cozinha para fazer aquelas pastas deliciosas, né, na Itália.
E ele começou a usar aquilo para estudar. Então, ele foi vendo quanto isso era efetivo e foi colocando isso no dia a dia também. E aí, eu uso muito isso, que dá 25 minutos, geralmente trabalhando, e 5 minutos de descanso. Nessas pausas de descanso, eu faço alguma outra atividade. Sento, me alongo, né? Então, enfim. Então, é assim que funciona essas pausas. E essas pausas são importantes para quê? Para dar essa oxigenada no seu cérebro, para que você consiga produzir mais e melhor. Porque eu não sei se você, assim como eu, gosta de metas. Então, minha meta é essa, eu vou fazer isso. Então, fiz aquela meta, né? Meta de 25 minutos, trabalha, 5 minutos de pausa. Então, isso para mim funciona muito bem. E aí, eu consigo determinar também quanto tempo eu demoro para fazer aquela atividade. E cronometrando aquela atividade, o próximo passo vai ser poder focar em aprofundar, em mergulhar naquilo. E aí, quando você aprofunda no tema, você produz mais e melhor. Você aumenta a sua concentração, você produz mais e aí você tem mais tempo livre para suas outras coisas. Simples assim. E só que a gente olha, é fácil. Porém, exige esforço. Toda mudança de comportamento exige esforço, né? Então, como é que você vai, a partir de agora, tirar os seus distratores de redes sociais, às vezes vizinho, cachorro, filho, principalmente quem está em home office, para que você foque na sua atividade? Então, exige uma série de esforços para isso. Então, é uma mudança de comportamento. Eu tive uma mudança de comportamento também quando eu era workaholic de carteirinha, e aí tinha orgulho disso, dormia pouco, ministrava muitas aulas, antes disso eu sempre fui workaholic, né? Hoje, digamos que eu sou uma workaholic atenuada, né? Então, eu digo muitos nãos para dizer muitos sims para mim. Então, eu digo muitos nãos, por exemplo, para poder ter minha qualidade e quantidade de sono, minha alimentação, para poder curtir o sol no parque de manhã. Então, eu dou privilégio para essas coisas que são também importantes. E no momento de isolamento social, ninguém diz que quer... eu não quero ganhar mais dinheiro. Assim, eu quero ter mais tempo, eu quero ter mais experiência. Então, aqui. Pronto. Meu carregador. E aí, hoje eu tô aqui para até tirar dúvidas de vocês quanto a essas questões das pausas. O que vocês podem fazer nesses momentos de pausas. Então, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira participar ao vivo durante o processo da live, é só me falar que eu coloco você na live aqui, tá? Então, e aí você pode fazer sua pergunta. É só você liberar e mandar a solicitação. Com essa solicitação eu aprovo você e você começa a focar nisso. Então, o tema é como você consegue ter mais tempo livre no seu dia a dia. E essa questão do tempo livre está totalmente relacionada à concentração e produtividade. Você se concentra melhor quando você faz algumas atividades, entre elas uns pranayamas, os respiratórios, e depois você consegue produzir mais e melhor. Então, a produtividade ela vem com a imersão que você faz no tema que você escolhe ali, naquela tarefa que você está escolhendo, né? Então, é isso. E aí, vamos lá. Existem muitos estudos, né, que falam sobre essa questão. Então, quando você pratica somente 25 minutos por dia de qualquer técnica de concentração ou meditação, isso vai te ajudar a aperfeiçoar as suas funções do cérebro, vai te ajudar a ter as suas habilidades cognitivas. Então, você vai conseguir produzir mais e melhor, você vai conseguir aprofundar mais na atividade que você está fazendo naquele momento. Então, isso é muito legal. E aí, essa é a questão que é primordial. O quanto você dedica de tempo para você trabalhar ali o seu cérebro? Quanto você dedica de tempo para trabalhar essa musculatura, né? Essa musculatura que é uma musculatura tão importante quanto a musculatura do seu corpo. E existem várias maneiras para isso. E aí tô vendo aqui algumas pessoas falando que eu sou desconcentrada, só estudo sozinha e não posso ter barulho. Tudo vai depender, cada um tem uma necessidade, né? A gente nunca pode comparar as pessoas, por isso que a sua prática individual ela deve ser treinada para ver o que funciona melhor para você. Mas existem maneiras de você começar e perceber o que funciona melhor, né? Então, uma maneira
é perceber por que você está se desconcentrando tanto. Qual que é o motivo da sua falta de foco? A sua falta de foco é porque você está com sono? É porque você está, às vezes, pode ter esquecido de comer, de beber água, ou porque tem 1000 coisas ali para fazer. Então pode ter uma série de fatores para essa falta de foco e dessa falta de concentração para você produzir mais. Então quem perguntou, se quiser entrar ou se quiser responder qual que é o motivo da falta de foco, eu vou respondendo aqui. E falou que não pode ter barulho. Tem técnicas também. Primeira coisa que você tentar negociar. Tentar negociar com a pessoa falando, olha, as pessoas que estão à sua volta, se você tiver alguém, colocar, olha, eu preciso de 1 horinha para terminar essa atividade. Será que a gente consegue fazer isso? Quem tá em casa, tem filho, conversa com o marido, ou com a esposa, ou com alguém. Será que você pode olhar ele durante essa 1 hora apenas? E faz um combinado. Ah, mas não tem como, eu tô sozinho com meu filho. Ok, existem técnicas ali que você pode fazer de concentração. Enquanto ele está brincando, você conseguir focar ali na sua atividade. Então existe uma técnica chamada de pratyahara, que é a abstração dos sentidos. Não sei se vocês já viram aquelas pessoas na Índia, aquelas cenas das pessoas que pisam na brasa, né? Então, e não queimam os pés. Muitas vezes eles usam técnicas de pratyahara, que é a abstração dos sentidos. Eles abstraem a dor para que eles consigam pisar na brasa. Então é uma maneira de você tirar o foco, tirar a atenção da dor. Mas isso é uma maneira mais extrema, né? Mas existem outras. Você consegue, por exemplo, se você trabalhar isso em você consegue entrar num lugar que às vezes o cheiro não tá legal e você... Agora de máscara é mais difícil, né? Porque as máscaras tem essa questão, mas você consegue desligar uma chave no seu cérebro para que você não sinta mais aquele cheiro. Então isso é possível fazer. Teve um caso interessante, eu não vou lembrar agora, foi algum curso que eu fiz que a pessoa foi na minha pós-graduação de psicologia organizacional, que foi falado sobre isso, que tinha um rapaz em que ele dirigia aqueles carros de necrotério. E ele realmente ia para aqueles acidentes que tinham mais pesados, né? E o problema dele não era nem aquela situação dele ter que fazer esse tipo de trabalho, mas sim a família. E ele voltava muito vulnerável para casa, muito vulnerável. E aí foi ensinado para ele que que ele tem uma chavinha na cabeça. Então toda vez que ele fosse trabalhar, ele virava aquele chavinha e fazia tudo de maneira automática. Quando ele voltava para casa, ele tirava essa chavinha e ele era ele mesmo de novo. Isso é legal a longo prazo? Não sei. Isso foi o que a psicóloga dele falou na época e ele conseguiu fazer e conseguiu sobreviver àquela situação que estava ocorrendo, né? Então, ele pôde fazer isso naquele momento, mas é uma situação muito mais drástica. Eu aconselharia ele até buscar uma outra profissão em que ele pudesse ser mais ele mesmo, né? De que ele pudesse se realizar. Mas como diz o Granville, viva do seu sonho, mas primeiro ganhe dinheiro, que também é importante. Porque se você tem uma pirâmide, que é a nossa famosa pirâmide de Maslow, as necessidades básicas, elas estão na base, né? Então, para quem não conhece, é uma pirâmide que foi criada pelo Maslow, eu não lembro agora a década, e fala sobre o quanto você consegue evoluindo nas suas necessidades. Então a base dela é composta de alimentação, moradia, segurança, aí depois vai para outras coisas, estudos, tal, realização, até que realização profissional tá lá no topo. Então você não consegue ter realização profissional se a base, por exemplo, de você estar bem nutrido, bem alimentado, no modo geral, né? Ele tá sendo suprido. E isso serve para qualquer outra coisa. Então, esse cara teve a questão do pratyahara, a abstração dos sentidos foi mais extremo, mas é importante também essa base também estar suprida, né? Então, isso serve também para quando você vai estudar. Se você for, antes de começar a estudar, verifica se você está bem alimentado, se você tem a água do seu lado, se você dormiu bem na sua noite anterior. Se você não dormiu bem na noite anterior, vale a pena, às vezes, você pegar 15 minutinhos e ali você
ter um sono regenerador para que você consiga focar, voltar a sua atenção, né? Mas pode ser outras coisas, por exemplo, você pode estar com dor nas costas, porque principalmente quem fica muito tempo sentado, a região da lombar ela se sobrecarrega. E essa região da lombar ela é bem importante. E se você sobrecarrega ela vai sentir ali uma questão, né? Nesse local. Então é importante também você fazer nessas pausas programadas esses alongamentos, né? Fazer uma lateroflexão, uma torção. Eu já gravei alguns vídeos falando sobre técnicas, inclusive técnicas sentadas na cadeira que você pode fazer em casa, mesmo sem nem levantar. Apesar de que existem alguns estudos falando que mais de 3 horas você fica sentado na cadeira, o que pode acontecer é uma série de coisas no seu corpo. Então, o seu fluxo sanguíneo diminui, você tem mais probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, o indicado é você não ficar mais de 3 horas. Eu indico ainda você não ficar sentado mais de 1 hora. Então, se você usar essa técnica Pomodoro, que você pode comprar um timer, né, em formato de tomate ou qualquer outro formato que você queira, mas eu uso os apps do celular e eu coloco ali 25 minutos e 5 minutos de intervalo. Então, a cada 5 minutos, depois de 25 minutos que eu fiz aquela tarefa, eu dei uns 5 minutos ali para eu levantar. Eu faço uma técnica, alguma técnica que vai dar um alongamento do meu corpo, ou um respiratório acelerado, mas aí depois quando eu volto fico sentada, porque o respiratório acelerado deve ser sempre feito sentado. Nunca em pé, porque ele pode dar um barato pela hiperventilação e você vai cair. Então, é bom garantir que você esteja sentado para isso, tá? Então, existem várias coisas que você pode fazer no seu dia a dia para que você tenha mais foco e concentração, principalmente nos seus estudos ou trabalho. Então, o Pratyahara, que eu dei alguns exemplos aqui, que é a abstração dos sentidos, é uma técnica interessante. Só que enquanto isso não acontece, né? O que você pode ir fazendo? A minha sugestão é, nesses momentos de intervalo, você usar sim algumas técnicas respiratórias, algumas técnicas de concentração. Então, existem inúmeras técnicas que você pode realizar. Uma delas é a respiração acelerada, outras... Mas a respiração acelerada, ela é interessante se você estiver com sono. Se o seu motivo de falta de foco for um motivo de sono, dispersão, então aí sim vale a pena fazer uma respiração acelerada. Agora, se o seu motivo de falta de foco for uma crise de ansiedade, ou porque você está extremamente alerta, tem um monte de coisa na sua cabeça que estão inacabadas e você tá ali a 1000 por hora, então aí é uma outra técnica. Você pode fazer a técnica da respiração alternada ou respiração no ritmo 1, 2, 3, tá? São técnicas bem legais que você pode fazer. Então, só para exemplificar, o que é uma respiração acelerada? A respiração acelerada, ela pode ser feita com a respiração completa, usando as 3 fases da respiração, ou só a parte baixa. Para quem está começando, pode ser só a parte baixa do abdômen. Lembra que a respiração ela tem que ser nasal, tanto o ato de inspirar quanto o ato de exalar. Então, existem alguns tipos de exercícios respiratórios que nós usamos a boca, mas são poucos. A maioria nós usamos as narinas, tanto o ato de inspirar quanto exalar. Então, vou só ensinar a base da respiração baixa para que você possa fazer o respiratório acelerado que nós chamamos de bhastrika. Então, você inspira, abdômen para fora, solta, succiona o abdômen para dentro. Então, você inspira, abdômen para fora, solta o abdômen para dentro. Então, essa é a base da respiração baixa. E a respiração acelerada é você fazer isso coordenando a movimentação de maneira rápida. Então, assim. E continua. Então, essa respiração acelerada, se você em algum momento perder, você inspira o abdômen para fora, solta o abdômen para dentro. Se você se perder e fizer ao contrário, faz mais devagar. E aos poucos vai acelerando novamente. Então, essa respiração ela ajuda a te dar mais foco, ajuda mais disposição, mas pela hiperventilação, porque ela desperta. Ela não é muito aconselhável você fazer à noite antes de dormir. É a mesma coisa de, às vezes, tomar um café super forte quando você está na cama se você já tem insônia. Existem pessoas que tomam café à noite para dormir, mas tô falando de casos mais raros.
Então, essa respiração, ela funciona como um café. Se você tomar muitas doses de café por dia, tira essas doses de café, ou algumas, não precisa tirar todas, e faz essa respiração acelerada, sempre sentado ou deitado, não que em pé, tá? Então, é uma técnica que você pode fazer. Ah, mas eu tô ali disperso, não consigo focar nos meus estudos ou no meu trabalho, porque eu estou a 1000 por hora, eu tô com uma ansiedade extrema, eu tô muito pilhado, eu tô com 1000 coisas para fazer. É natural, o nosso cérebro, ele funciona da seguinte maneira. O seu cérebro vai ficar te lembrando das coisas que estão inacabadas, faz parte do papel dele, é uma das funções dele, ele é seu, é como se fosse secretária ali, sua secretária é seu cérebro. Então ele vai querer te lembrar de coisas inacabadas o tempo todo. Você esqueceu de anotar na sua lista de mercado que acabou o azeite. Você esqueceu de anotar que precisa passar na farmácia, que precisa pagar aquela conta da sua internet, que você precisa entregar aquele relatório de absenteísmo, por exemplo, que você necessita ligar para aquela sua amiga ou para sua prima em determinado horário. Se você não anotou isso em algum lugar, o que vai acontecer é seu cérebro ficar te lembrando toda hora. Então, isso vai acontecer com frequência. E se isso é motivo de falta de foco, concentração, for essa ansiedade por ter muita coisa para fazer ou por ter muitas coisas para você administrar ao mesmo tempo, primeira coisa que eu indico é você fazer um processo de catarse. Anota tudo que você precisa, tudo que está ali na sua mente, e vai fazer um respiratório de efeito Tamás, que é efeito que vai dar uma baixada nos seus batimentos cardíacos. Ele vai deixar você menos acelerado. Então, e é um respiratório que você pode fazer também à noite antes de dormir. Então, vou exemplificar um respiratório que é no ritmo 1, 2, 3. Quando a gente fala de respiratórios, os respiratórios eles auxiliam no seu processo de concentração, no seu processo de mergulho dentro de você. Então, quando a gente trabalha ritmos, você entende melhor as suas emoções também. Então, esse respiratório ele tem ritmo 1, 2, 3. Você vai inspirar num tempo, reter o ar o dobro do tempo da sua inspiração e exalar 3 vezes o tempo que você inspirou. Então, por exemplo, você vai inspirar contando 2 segundos. Então, vamos usar a respiração baixa que eu acabei de ensinar. Depois a gente faz a respiração completa num outro momento. Então, você inspira 2 segundos, abdômen para fora. Segura o ar por 4 segundos e exala em 6 segundos pelas narinas. Então, inspira em 2, retenha o ar em 4 e exala em 6. Só o fato de você fazer isso umas 3 vezes, você já vai perceber como os seus batimentos cardíacos eles dão uma reduzida. Então isso acontece naturalmente. Mesmo que você está num momento de estresse no seu dia a dia, para tudo que você está fazendo. Está num momento de estresse, tem que escrever um e-mail, tem que dar uma resposta para alguém, para e faz respiratório. Se você perceber, mesmo que você esteja no escritório, você não precisa fazer nada, ninguém vai nem perceber. Você nem precisa colocar a mão no abdômen, eu fiz aqui para você perceber melhor. Mas é só você fazer isso, na hora seus batimentos cardíacos eles dão uma reduzida. Então, e o que a respiração tem a ver com a concentração? Você conseguiu respirar melhor, conseguiu se concentrar melhor em você. Uma das maneiras de você fazer um treino de concentração e meditação é você focar na sua respiração. Então, é um treino interessante até para você fazer em casa. Então, você conseguiu ali, tá disperso por 1000, vamos juntando as pontas, né? Você está disperso por mil situações. É porque você está muito com sono ou falta de foco, respiração acelerada. Você precisa de energia, precisa de vitalidade, precisa acordar, despertar. Então é feito rajas. É porque você está ali com 1000 coisas para fazer, a sua ansiedade tá muito alta, você sabe que você está muitas vezes até prestes a ter uma crise ali de síndrome do pânico, alguma coisa nesse sentido, mas pela ansiedade, faz um respiratório de efeito Tamás, de efeito que ele vai focar mais em você, ele vai reduzir os batimentos cardíacos como esse, 1, 2, 3, bem simples. Você já tem prática, ritmo, fazer com 2 segundos é fácil para você? Aumenta, desde que você mantenha 1, 2, 3. Inspira, por exemplo, em 3, retenha o ar em 6 e exala em 9, tá? Sempre utilizando essa métrica do 1, 2, 3,
que vai fazer com que os seus batimentos cardíacos eles façam uma reduzida, tá? E o que a respiração vai fazer com que você fique mais focado naquilo que você está fazendo. Então, fez esse respiratório, volta ali, coloca de novo o seu timer e vai produzir naquele momento. E o que é legal de você usar um timer também é que você pode poder cronometrar quanto tempo você fica para determinada tarefa. Muitas vezes a gente não percebe e fala, nossa, eu fiquei o dia inteiro naquele relatório. Será mesmo que você trabalhou 6 horas por dia naquele relatório? E não estou falando porque, às vezes, é inconsciente isso. Muitas vezes, durante o dia, você tinha um relatório para fazer de sedentarismo, por exemplo. Relatório muito comum na área de recursos humanos. Você tinha um relatório de sedentarismo para você fazer. Tava com aquele relatório de sedentarismo, falou, nossa, eu fiquei 6 horas para fazer. Será que foram 6 horas? No meio do dia, alguém veio conversar com você sobre outro tema e esse conversar demorou meia hora ou 1 hora? Será que alguém te chamou também e você teve que responder um e-mail de última hora sobre algum determinado assunto que acabou pedindo mais a sua atenção? Será que muitas vezes o seu celular não tocou e não vibrou de coisas que você precisava fazer ali que não tinham relação com aquele relatório? Então isso pode acontecer. E quando você sai do seu foco para você voltar e fazer o mergulho na atividade que você estava fazendo antes, exige muito mais tempo, muito mais aprofundado. Então isso acontece. Existem muitos estudos falando que a pessoa que geralmente faz muitas tarefas ao mesmo tempo, ela tem pode ser que alguém consiga, tá? Realmente ser multitarefa, mas pode ser que o esforço para ela ter que mergulhar de novo com a mesma intensidade que ela estava antes é muito maior se ela saiu do tempo e voltou. Pega qualquer atividade. Se você começa a fazer uma atividade, principalmente se for uma atividade muito repetitiva, vamos pegar, por exemplo, você está fazendo a lista de tempo de casa, de quais são os colaboradores da sua empresa que precisam ali ser relacionados por tempo de casa, de 5, 10, 15, 20 anos, para uma comemoração, não necessariamente presencial agora com o isolamento social, mas para que tenha essa premiação dos colaboradores com mais tempo, né? Então você está lá fazendo nome, data, checando o departamento, checando todas as informações. E alguém vem e te interrompe e faz uma pergunta sobre qualquer outro tema, por exemplo, seu transporte fretado, caso você tenha, ou sobre o plano de assistência médica. Você está num tema, você teve que parar ele. Lembra que seu cérebro ele funciona da seguinte maneira, ele fica te recordando das coisas não terminadas. Aí você parou ele e vai atender a pessoa. Atendeu? Não que você não tenha que fazer isso, tá? Mas quando você voltar, além de você ter que resolver isso, você vai demorar onde você estava. Você vai pensar, nossa, onde é que eu estava mesmo? E vai ter que realmente voltar a mergulhar nisso. Então você demora mais tempo para você voltar a engatar, a entrar no mesmo ritmo que você tinha antes. Então vamos usar um exemplo. Quando você realiza uma técnica sem essa motivação, por exemplo, de ter essa meta de 25 minutos trabalhando, 5 minutos para, é como se você vai ter experiência, vai ganhar experiência naquilo, você vai, mas você não vai estar ali coletando dados importantes para você aprimorar o seu processo como o tempo que você mergulha nele. Então, por exemplo, você tem experiência em fazer relatórios durante muito tempo, mas quanto tempo você leva para produzir aqueles relatórios, né? E o que você pode fazer de melhor por eles? Então, quando você faz tudo no automático, é como se você estivesse ali dirigindo um táxi todo dia, o tempo todo. Você pode estar aprimorando em dirigir? Pode, mas não necessariamente você vai ser um corredor de Fórmula 1 ou alguém que está super habilitado para fazer uma corrida de obstáculos, por exemplo. Então, você está fazendo aquilo no automático. É importante você também dedicar esse tempo para você aprimorar o seu processo. Uma das maneiras é você saber quanto tempo você leva para aquele processo ser concluído, tá? Mas por que você produzir mais e melhor influencia no seu tempo? Quando você consegue mergulhar mais, você vai fazer aquela atividade em menos tempo. Quando você fizer ela em menos tempo, você vai ter mais tempo livre para fazer o que você quiser. Porque eu sempre digo, a questão de tempo é uma coisa que é o seu bem mais precioso. Se você está aqui agora, esse segundo que você está aqui comigo, ele já foi. Então, ele já passou. Você não consegue pegar aquele tempo e falar, agora eu tenho 5 minutos do meu dia livre e eu tenho mais
15 no meio da tarde, vou pegar todos esses 5, vou colocar dentro de um saco e depois eu vou usar ele quando eu realmente precisar em algum momento, porque eu preciso usar lá na frente para estudar ou para algum curso. Não dá, não existe estoque de tempo. Então, o que você pode fazer com o seu tempo livre é muito importante. Eu preciso só produzir? Não. Existe eu não vou lembrar o sobrenome, eu li um post recentemente no LinkedIn do André, não lembro o sobrenome dele, enfim. E ele fala ele estava falando justamente sobre isso, que ele gosta de assistir séries do Netflix com a esposa dele, principalmente aos finais de semana ou à noite. E as pessoas, mas no seu tempo livre você não estuda, você não faz um curso? Ele falou, não, eu faço isso. Mas ele falou, mas quando as pessoas deixam de fazer curso, só ficam fazendo Netflix e tal, as pessoas estão emburrecendo. Ele falou, mas eu quero às vezes emburrecer. Eu quero às vezes ficar sem fazer nada. E aquilo me dá prazer, aquilo me traz uns momentos bons. Então não é necessariamente só produzir. Então o que eu coloco aqui nesse canal? Eu fico esbanjando que eu ganho dinheiro, não, eu esbanjo o meu tempo, eu esbanjo a questão de como eu me organizo para poder ter um prazer de estar no parque, de poder tomar uma água de coco, de poder praticar yoga e poder fazer coisas que eu gosto, coisas que nesse momento de isolamento social fazem muito sentido para mim, de estar com a natureza. Então cada um tem a sua necessidade, mas são coisas que me fazem bem. E quando você realiza coisas que te fazem bem, que te nutrem, a tendência de você ficar com mais disposição, mais concentração para você produzir mais e melhor e ter, consequentemente, mais tempo livre para fazer outras coisas é maior. Então, essa é tá tudo muito relacionado, né? Então, tem muitos estudos que falam sobre essa questão de o quanto as técnicas vão te ajudar a trabalhar isso. As técnicas de yoga vão te ajudar, vão te apoiar nessa concentração e nessa produtividade, nesse seu ganho de tempo. Então vamos pegar aqui um dado bem importante sobre a questão da respiração. Respirar com sabedoria melhora a oxigenação dos tecidos e até diminui a frequência e o trabalho cardíaco. Se um batimento do coração se para acontecer um batimento do coração ele existe um sangue muito bem oxigenado e rico, esse número de batidas que ele precisa para entregar o oxigênio que os tecidos eles exigem diminui. Então isso foi falado pelo Rodrigo Dupré, que é cirurgião plástico formado no Instituto Ivo Pitangui do Rio de Janeiro. Então a respiração ela está conectada com uma série de fatores e aí ela vai demandar até mais qualidade de vida, mais bem-estar. Quando você está bem, você produz mais. Um outro estudo realizado em 2004 por pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, relata que voluntários com depressão ou com alguns sintomas de possível depressão praticaram duas aulas de yoga por uma semana, né? Então, 2 aulas de 1 hora durante esse período aí por semana, incluindo exercícios respiratórios, concentração. E eles relataram que teve uma diminuição nos sintomas da depressão e ansiedade, além de uma coisa bem importante, mau humor e cansaço. E olha que muito interessante, e também essa prática diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio regulador do estresse. Então, quando você utiliza técnicas de yoga, você pode, assim, reduzir os seus níveis de estresse, seus níveis de cortisol no seu corpo. Então, é uma relação totalmente conectada. Então, quando você realiza as técnicas de concentração, meditação, respiratórios, todo esse manancial dessa filosofia milenar, você tem mais bem-estar. Você tem mais bem-estar, você se concentra melhor. Concentra melhor, produz mais. Produz mais, consegue mergulhar mais, você entrega mais com qualidade, você tem mais tempo livre para fazer outras atividades no seu dia, inclusive correr, inclusive fazer uma prática mais longa de yoga, inclusive você tomar aquele café da manhã gostoso e fazer muitas outras coisas que você desejar no seu dia. E inclusive até para acordar mais tarde, caso você queira, inclusive até para você assistir um filme, assistir uma série que você gosta, mas o mais importante é você ter você conseguir administrar a sua agenda para tudo isso acontecer de maneira harmônica e você ter mais tempo livre para aquilo que realmente importa.
tá? Que é você, que é o como você usa o seu tempo com qualidade para aquelas coisas que te fazem bem, para aquelas coisas que te fazem feliz. Então, esse foi nossa live das 9h12 e espero fazer outras por aqui. Vão mandando perguntas tanto aqui quanto no Telegram. Eu tenho um grupo no Telegram que nós falamos diversos assuntos e eu coloco muitos temas lá em primeira mão. São temas relacionados à concentração, a bem-estar, principalmente para quem está em home office e o quanto isso influencia no seu ganho de tempo com qualidade. O link para você entrar nesse Telegram, no canal do Telegram, ele está na bio do Instagram, então você pode acessar por lá. E tenho diversos vídeos falando sobre técnicas e falando sobre conceitos que vão te apoiar na sua mudança de comportamento, você criar um hábito de ter a rotina de realmente fazer coisas que vão te dar mais bem-estar, mais foco, mais concentração, para que você possa realizar mais e melhor e ter mais tempo livre para você. Então, hoje eu fico por aqui. Um grande abraço e continua me acompanhando por lá.